Ato 2 a 31.1 O incompetente mais forte deste mundo Pazuzu. Enquanto cavalgávamos nas costas de Phoenix, levamos menos de 10 segundos para chegar à base. Olhei para o chão e vi vários monstros com cabeças de animais correndo em direção aos caçadores. Arnold e os outros caçadores mal respiravam. Parece que cheguei na hora certa. Vou descer aqui. Vocês podem esperar por mim na cidade. Phoenix, entregue o velho Aaron e os outros para a cidade abaixo de nós. Caí bem em cima do monstro com cabeça de ovelha, que estava prestes a agarrar a mulher morena que usava um traje que expunha grande parte de sua pele. Eu a conhecia. Era ela quem estava espiando a farsa que aconteceu entre mim e os bandidos no beco. Bem, eu não me importei. Afinal, esse era um assunto trivial para mim. Depois de pousar, procurei por um oponente forte. No entanto, as únicas coisas que vi foram pequenas batatas fritas. Todos eles eram tão fracos que pareciam iguais para mim. Se eu tivesse que dizer, o pervertido de aparência arrogante que só usava cueca e manto parecia o chefe dessas batatas fritas com cabeça de fera. Era uma espécie de regra prática que quando pequenas batatas fritas como essas se reuniam para a sobrevivência do mais apto, seu chefe era o mais forte. Os outros líderes menores eram os monstros com cabeça de águia, lobo e tigre. Quanto às roupas que usavam, essas roupas militares são de outro mundo? Talvez não. De acordo com aquele livro de outro mundo, que encontrei naquela masmorra mais fácil, isso parece mais um traje para um festival daquele mundo. Segundo esse livro, alguns dias, indivíduos com ideias semelhantes se reúnem, vestidos com a aparência ou traje de um personagem que apareceu na lenda. Sim, a atividade se chama cosplaying ali, e os participantes são cosplayers. Talvez todos esses monstros com cabeça de fera tenham os mesmos hobbies daqueles pervertidos que se atrevem a andar de cueca à luz do dia. Isso significa que todos eles são monstros de outro mundo. Parece que Arnold foi derrotado por eles. Talvez o corpo daqueles monstros e aquele pervertido estejam usando esses itens para limitar suas habilidades, assim como eu. Se for esse o caso, não posso baixar a guarda na frente deles. Pois bem, acho que isso é especulação suficiente. Agora, a primeira coisa que preciso fazer é, qualquer um que se atreva a se mover, mesmo que com apenas um passo, morrerá pela minha espada. Olhei em volta pela segunda vez enquanto infundia minha intenção de matar em meu aviso. O aviso foi suficiente para parar todos os monstros com cabeça de fera, cujo número chegou a milhares. Olhe para eles. Eles nem conseguem responder comigo. Eu cantei liberação enquanto convoquei 30 Elings Limes do Subjugation Picture Book. Cures humanos aqui. Os Elings Limes tremeram como se estivessem todos entusiasmados ao receber meu pedido. Eles imediatamente foram curar os caçadores feridos. Eles estão curando os limes. O monstro com cabeça de águia, que estava vestido com traje militar feminino, disse com uma voz chocada. Esses esquisitos estão familiarizados com a cura de limes, hein? Porque os parentes mais orgulhosos de Apolo apareceram em tal lugar? Seu idiota. Naturalmente, é porque o exército do céu veio para esta terra. Então aquele cara é subordinado de Apolo. Os monstros com cabeça de lobo e cabeça de tigre se juntaram à conversa, dizendo algo incompreensível. Fique quieto. O trio barulhento rapidamente fechou a boca no momento em que recebeu uma bronca em plena luz do dia do pervertido ruivo apenas de cueca e manto. O olhar composto no rosto daquele pervertido já havia desaparecido há algum tempo. Agora, ele estava apertando os olhos como se quisesse me agarrar. Uma força que pode fazer aqueles extremamente orgulhosos limes curativos obedecerem a você e até mesmo nos fazer tremer de medo. Quem é você no mundo? Sou Kahneman. O homem mais incompetente deste mundo. Não foi humildade, essa foi minha origem e meu ponto de partida. Há muito que aceitei minha identidade sem me sentir desapontado, mesmo que os outros rissem de mim por causa do meu presente. Em vez disso, percebi que estava muito feliz por ter nascido incompetente. Graças a isso, percebi que não precisava depender de algo vago como um presente mais do que o necessário. Um presente não era tudo e certamente não era algo que definisse o seu verdadeiro eu. Você deve estar brincando, certo? Não há como um incompetente nos fazer tremer tanto de medo. O pervertido respondeu em um tom irritado. A corporação com cabeça de fera estremeceu quando exalava profusamente suor frio como uma cachoeira. É a verdade. Em vez disso, libere seu limitador agora mesmo. Você não quer que isso acabe em um instante,
Certo. Tirei Murazami da minha caixa de itens. Finalmente encontrei um adversário forte depois de muito tempo. Agora é a hora de aprender mais sobre o nível de poder deste mundo para referência futura. Limitador? O que você quer dizer? É exatamente como eu disse. Seja o efeito de um item ou de habilidades, cancele o efeito de ocultação que faz você parecer um verdadeiro peixe pequeno. Use tudo o que você tem para me derrotar, assim como fez com o líder dos cavaleiros. Eu nunca disse que você é uma frita pequena. Eu disse que o efeito de ocultação faz com que o atual pareça uma verdadeira frita pequena. Você não quer morrer de arrependimento, já que não deu tudo de si desde o início, certo? Ao mesmo tempo, eu poderia aprender o mais alto nível de força neste mundo. Esta é, definitivamente uma solução ganha-ganha. Puxi, Mickey, pego, matem esse lixo nojento. Sim. O esquadrão de cosplayers com cabeça de fera retirou suas armas e me cercou imediatamente. Parecia que esse trio militar nerd poderia de alguma forma resistir à minha coerção. Ou podem ser estúpidos demais para não perceberem a diferença entre nossos pontos fortes. De qualquer forma, usar os subordinados para testar a água era uma regra prática. Bem, já que é esse o caso, vou usar essas batatas fritas para mostrar minha força àquele pervertido. Você vai morrer. O monstro com cabeça de lobo apontou seu machado de ferro para mim enquanto um breve sorriso apareceu em seu rosto. Sim, você aprenderá qual é o seu papel em chamar Pazuzu-sama de peixe pequeno. A mulher com cabeça de águia se juntou a ele enquanto girava sua lança. Você vai morrer em nossas mãos, os 3B de Pazuzu-sama, é? Esse idiota que descuidadamente entrou no meu alcance finalmente percebeu. Parece que eles eram estúpidos demais para perceber esse fato quando já era tarde demais para eles. Desculpe, mas você já foi cortado em pedaços. Eu já havia liberado um golpe na velocidade da luz em direção aos 3. Eles nem seriam capazes de ver, mesmo que se mudassem agora. Afinal, cada um deles já havia sido fatiado 1000 vezes. E impossível, linhas extremamente finas se espalharam por seus corpos enquanto cada um deles falava suas últimas palavras. No momento seguinte, eles caíram como pedaços finos de carne. O pervertido vestindo um manto olhou em silêncio para seus subordinados que já haviam sido transformados em finos pedaços de carne, afundados em sua própria poça de sangue por um tempo. Depois disso, sorri para ele desde que ele olhou para mim. Ato 2 a 31.2 O incompetente mais forte deste mundo pervertido vestindo um manto pulou para trás como se estivesse tentando escapar no momento em que viu meu sorriso. Vou repetir isso pela última vez. Cancele o efeito de ocultação que faz você parecer um verdadeiro peixe pequeno, certo? Agora. Meu último aviso ao pervertido no manto soou calmo e composto, mas não permitiu qualquer recusa. JJ, quem diabos é você? Ah? Eu já te disse antes que meu nome é Kaineman, certo? Como se tal nome tivesse algum significado para alguém que pode exercer tal poder. O pervertido continuou, murmurando aquela observação sem sentido. Você ainda vai falar frases tão triviais nesta fase final da luta? Ou você está me desprezando por ser incompetente? Espere um pouco, você pode mudar de ideia depois que eu massacro todos os seus subordinados. O que você é? Eu ignorei o pervertido que estava tentando dizer algo, coloquei minha mão no golpe de Murazami. True Commandment Sword, Oni Sword Style, quarta forma traço, fio feito de minha mana que meu corpo libera espalhado no deserto, capturando todos os monstros com cabeça de fera cujo número chegou a milhares. E então? Arachne, ninho de aranha venenosa. No momento em que recitei isso, a lâmina da espada de Murazami foi liberada de sua bainha. Todas as cabeças dos monstros com cabeça de fera caíram no chão, o que foi seguido por jatos de sangue dos corpos que haviam perdido a cabeça e, finalmente, todas aquelas batatas fritas caíram no chão como marionetes cujos fios foram cortados. Assim, aqueles milhares de monstros com cabeça de fera morreram sem sequer serem capazes de resistir. A habilidade que eu usei agora foi True Commandment Sword, quarta forma, Arachne, ninho de aranha venenosa. Esta quarta forma usava um fio de mana que se espalhava por todas as direções em busca de seu alvo. Então, ele lançaria um único golpe de espada em qualquer alvo que ficasse preso no alcance do fio. Isso foi algo que eu descobri quando tentei testar se conseguiria cortar o espaço aplicando o arte de arremesso de mandamento em minha barra. No entanto,
Como o alcance de busca do fio de mana era bastante curto como era uma habilidade de golpe único, não seria tão útil contra um homem verdadeiramente forte. Em suma, esta era uma habilidade especial para aniquilar pequenas batatas fritas. Quando ele virou o rosto, o pervertido ruivo percebeu que todos os seus subordinados já haviam sido aniquilados. Sua expressão era realmente um espetáculo para ser visto. Você entende agora? Eu não sou um fraco que vai fazer você se arrepender de ter feito tudo. Entendo. Você deve ser um deus assassino enviado pelo exército celestial para me matar, certo? Deus assassino. Esse cara está certo da cabeça. Não existe Deus neste mundo. Eles estão observando de cima. Sua cabeça foi atingida por alguma coisa. Não, espere um minuto. Acho que li sobre isso no livro que eu encontrei naquela masmorra fácil. Acho que isso é doença mental. Esta doença mental afeta adolescentes dos 13 aos 15 anos de idade, às vezes até a idade adulta, e é chamada de Shunibyo. Este pervertido realmente sofre de tal doença. Eu vejo. Então você está sofrendo de doenças mentais tão infelizes, hein? Não admira que você tenha se atrevido a andar em plena luz do dia com uma fantasia tão pervertida. Bem, ele iria morrer no segundo seguinte, já que não tenho nenhum pingo de simpatia por esse cara. Você realmente é um cara assustador por completo. De qualquer forma, tenho certeza de que você se tornará um estorvo para esse personagem se eu deixá-lo sozinho. É por isso. É por isso? Você vai morrer aqui. A aparência do pervertido se transformou quando ele soltou um rugido bestial. Todo o seu corpo rangeu como uma jarra quebrada. Seus músculos incharam e um par de asas de morcego apareceu em suas costas. Então, seu rosto se transformou no de um réptil. O que ele está tentando fazer agora? Normalmente falando, eu o cortaria em pedaços no momento em que descobrisse um estado tão indefeso durante a transformação, mas minha prioridade atual era saber o quão poderoso eu sou neste mundo. Porque eu sabia que se não corresse esse risco para entender adequadamente quão poderoso sou neste mundo, isso poderia voltar para me atormentar no futuro. Assim, decidi esperar adequadamente até que aquele pervertido terminasse sua transformação, mesmo que isso fosse contra o meu princípio de atacar o inimigo em seu estado indefeso. Depois que a transformação foi concluída, olhei em silêncio para o pervertido com a boca entreaberta, mas, de jeito nenhum. Essa é a sua verdadeira força. Eu mal consegui espremer essas palavras ao ver sua transformação. Sim, este é meu moe. É tarde demais, mesmo que você fique com muito medo agora. Você matou meus subordinados. Você pagará pelo seu pecado com seu corpo e alma. A realidade era verdadeiramente cruel. Sem chance. Quem vai fechar a cortina desse ato é? Estou olhando para baixo. Como se quisesse expressar meu estado atual, respirando profundamente e expirando. É isso. Isso é. Eu realmente não me canso da cena quando um homem forte como você está tremendo de medo diante do meu verdadeiro poder. O cavaleiro líder, o mais forte pessoalmente no reino. Aquele homem forte deve ter ido embora depois que eles derrotaram Arnold, deixando este pequeno peixe para cuidar do resto. Quero dizer, o fato desse pervertido ter mencionado aquele personagem me deixou ainda mais seguro do meu congestionamento. No final, não consegui encontrar um homem forte novamente e conhecer minha força neste mundo. Droga, tudo. Isso deve ser uma maldição. Você, do que você está falando? O pervertido vestindo um manto tentou me dar um soco com a mão direita. Cale-se, você não pode ver minha tristeza agora. Desenhei Murazami e cortei a mão direita daquele pervertido. Guxar. Eu só ficava cada vez mais irritado ao ver o tarado gritando como um maricas. Mesmo que eu estivesse irritado com esta situação. Eu não tenho utilidade para batatas fritas inúteis como você. Agora morra. Eu condenei o pervertido vestindo um manto à pena de morte. O tarado tentou desesperadamente pular para trás para escapar de mim, mas acabou caindo de costas. E então? Ele finalmente viu um par de pernas na frente dele, suas próprias pernas. Isso é minha perna? Ele gritou novamente ao perceber isso. Não. Eu nunca vou me meter com este mundo de novo e... Eu também estou cansado de ouvir sua ilusão absurda. Eu me virei, olhei de soslaio para o pervertido chorando, balancei Murazami para o lado para me livrar do sangue nele. Só então o coloquei de volta em sua bainha. Você está me poupando. Poupando sua vida. Do que você está falando?
Eu não tinha intenção de poupar a vida desse canalha que só trouxe miséria aos humanos. A razão pela qual embainhei Murazami foi simplesmente porque ele já havia cumprido seu trabalho. E o que está acontecendo com Mimei? Inúmeras linhas finas começaram a aparecer no corpo do pervertido. Essas linhas começaram a deslizar lentamente, uma por uma. Meu rosto, meu corpo está destruindo. O pervertido tentou desesperadamente reconectar seu corpo em ruínas. E já... Seu corpo inteiro se desfez em pedaços finos de carne junto com seu lamento, moribundo. Minha nossa! A que eu pensei que finalmente tive a chance de saber o nível da minha força atual neste mundo e, ainda assim, apenas para chegar depois que o homem forte partiu, deixando apenas esses malditos filhotes entre os pequenos. Hoje em dia, parecia que estava relegado ao papel de limpar essas batatas fritas. Depois de suspirar e me sentir extremamente desanimado, eu, que havia terminado meu trabalho, voltei para Barsi. Enquanto caminhava, escovei os limos curativos, que haviam terminado esplendidamente seu trabalho como recompensa até ficarem satisfeitos. Só depois disso eu os enviei de volta para o livro de imagens da subjugação. Design de personagem, Bataman, também conhecido como Kamen Rider Black, parecido. Ato 2 a 32, o homem mais forte, lado, e o Sarsnish, o homem, pequeno e musculoso vestido com um pequeno manto chegou ao meu lado. Eu ainda estava no chão depois de cair de costas, ainda sem me recuperar do espetáculo inacreditável de um tempo atrás. Parece que você sobreviveu, hein, mestre da guilda? Dei um tapinha no meu peito de alívio ao descobrir sua sobrevivência. Eu estava seriamente prestes a morrer naquela época. A única razão pela qual sobrevivi foram os slimes que ele invocou. Essas palavras me fizeram lembrar dos slimes que saltavam orgulhosamente ao redor de Kaeneman. Você está certo. Não tive escolha a não ser concordar com o Guildmaster. Então, o que você acha que é isso? Por isso, o mestre da guilda estava obviamente se referindo a Kaeneman. Nenhuma ideia. Para ser honesto, nem nos meus sonhos mais loucos eu teria pensado que ele era um ser tão aberrante. Era natural. Kaeneman massacrou facilmente milhares de monstros com cabeça de fera, cada um igual a 3 mestres de guilda. Para completar, ele cortou seus generais, os monstros com cabeça de águia, com cabeça de lobo e com cabeça de tigre que prenderam o líder dos cavaleiros Arnold. Kaeneman os cortou em pedaços finos de carne e, como se isso não fosse absurdo o suficiente, ele até pisoteou o chefe deles, que se transformou em um gigante com cabeça de lagarto, com tanta facilidade. Caçador mais forte, não. Pode até não ser exagero chamá-la de o mais forte do mundo. Aquele maldito é o... Como diabos ele conseguiu criar tal aberração? O mestre da guilda amaldiçoou Elm, o avô de Kai, sem parar. Você está errado. Esse deus marcial não tem, professor. Quando me virei na direção daquela voz, vi um homem velho com uma longa barba e cabelos brancos caminhando em nossa direção com um sorriso agradável no rosto. Faz muito tempo que não nos vemos, mestre Aaron. O cavaleiro líder Arnold correu em nossa direção no momento em que viu o velho. Ele colocou as mãos em concha e curvou-se em direção ao velho. O Wolfman seguiu Arnold um tempo, depois. Parece que você também está são e salvo, Arnold. O velho de cabelos brancos respondeu ao cavaleiro líder Arnold. Sim, esse velho era o mestre do cavaleiro líder Arnold e grande mestre do estilo Caim, Aaron Caim. Arão. O que você quer dizer com Kaeneman não tem professor? Isso é um deus marcial. E um deus marcial não tem professor. Estou errado. O mestre da guilda tocou seu queixo ao ouvir o comentário de Aaron e disse, agora que você disse essas palavras, cultivar isso é praticamente impossível. Já que é esse o caso, tal talento é. Então, você sabe que tipo de pessoa é esse jovem? O Wolfman lançou um olhar de soslaio para o mestre da guilda e pediu uma confirmação. Kaeneman é a guarda real da princesa Rose. Então esse boato era verdade. Já que, esse é o caso, entendo. Kai é a guarda real da princesa Rose, hein? Então é por isso que a princesa é. O velho Aaron cruzou os braços enquanto ponderava algo com uma expressão fria. Por outro lado, sou contra isso. Você não vê que tipo de aberração é aquela chamada guarda real? Sua força não é algo que deveria estar na posse de um país. Que tipo de loucura é essa para uma mera princesa ter tal aberração como seu vassalo? O rosto do mestre da guilda ficou horrivelmente pálido. Mas... Então, o que você acha dessa situação,
mestre da guilda? Eu perguntei a ele sobre a real intenção por trás de seu comentário. Naturalmente, deixe-o com uma organização neutra que não seja afiliada a nenhum país, como Babel ou Unterguild. Então chegou a esse ponto, hein? Mas ainda assim, a observação do mestre da guilda estava correta. A existência de Kahneman pode ser capaz de destruir todo o delicado equilíbrio de poder entre países e raças. Ou melhor, eu não via nenhuma chance de derrotá-lo, mesmo que dezenas de milhares de soldados o cercassem. Eu só conseguia ver montanhas de cadáveres que ele construiria sozinho. Sim, assim como aqueles cadáveres com cabeças de feras. Não se preocupe. Ele não é o tipo de pessoa disposta a trabalhar para outra pessoa. Ele não é um cavaleiro puro como nós. Se for preciso dizer, o papel dele é mais como o de um guardião que apoia Rose-sama. Então o relacionamento dele com a família real é mais como o de um guardião. Aquele que tem o poder de fazer isso é um nobre super importante ou os parentes da realeza. Não importa o quanto você pense sobre isso, tal posição era demais para um jovem da idade de Kahneman. E, no entanto, naturalmente concordei com o líder dos Cavaleiros Arnold quando ele explicou a relação entre Kai e a princesa Rose. O velho Aaron, que estava pensando em algo com os braços cruzados há algum tempo, olhou para seu discípulo, cavaleiro líder Arnold, com uma expressão serena. Arnold, você conhece o segredo da força de Kahneman? Sim, todos neste lugar também estavam curiosos sobre o segredo por trás da força de Kai. Tudo o que sei até agora sobre ele é apenas minha conjectura. No entanto, você não tem nenhuma dúvida sobre isso, certo? Sim. Então conte-nos. Por insistência do velho Aaron, o líder dos cavaleiros Arnold tremeu sua cabeça e abriu a boca. Isso será uma violação de privacidade. Para piorar a situação, tudo é apenas minha conjectura. Ele nos fez prometer não bisbilhotar seu segredo e privacidade, então eu realmente não posso te contar sobre o segredo de sua força. Nem mesmo para você, mestre. Ele declarou isso. Nenhuma exceção? Sim. Entendo. Bem, não pode ser ajudado então. Um sorriso irônico apareceu no rosto do cavaleiro líder, Arnold, quando viu a expressão abatida do velho Aaron. Então, ele acrescentou, bem, há uma coisa que tenho certeza. Ele estava fraco e impotente antes do início de nossa jornada em direção à capital real. Ele estava fraco e impotente antes da jornada. Com certeza. Que a destreza do deus marcial não é algo tão barato quanto o talento e dom. Já que esse é o caso. O velho Aaron se afogou em uma linha de pensamento. A origem de sua força é uma questão trivial. O que importa é o fato de Kahneman ser forte. Aaron, você não se importa se a guilda dos caçadores o levar, certo? O mestre da guilda perguntou ao velho Aaron, não permitindo que este último tivesse outra escolha. Sim, eu não me importo. Percebi o quão ridículas eram minhas tentativas de fazer daquele deus marcial meu discípulo. Colocá-lo no mundo dos caçadores, que valoriza o mérito e a força real acima de tudo, é a nossa melhor opção e a que causará menos problemas. Isso é bom. Ficará ocupado muito em breve. Eu tenho que mexer alguns pauzinhos para aumentar rapidamente sua classificação de caçador. Olhei para o mestre da guilda, que correu em direção à cidade de Barce com olhos brilhantes. Vamos segui-lo. O líder dos cavaleiros Arnold os incentivou a seguir o mestre da guilda. Assim, balançando a cabeça em silêncio, todos nós caminhamos em direção à cidade. Por alguma razão, nunca senti uma brisa tão refrescante como a que soprava desta vez. Não foi apenas minha imaginação, pois descobri um tempo depois que, sem saber, me envolvi no vórtice da tempestade centrada em Kahneman. Ato 2 a 33. Anúncio da promoção do Unterrank Casa da Guilda de Barce, sala do mestre da guilda. Você tem certeza disso? Perguntei com uma expressão séria, olhando para a montanha de moedas de platina bem diante de mim. Sim. Afinal, a sociedade dos caçadores é baseada na força real. Você merece pelo menos essa quantia. Tem que haver mais do que isso. Além disso, honestamente não quero pedir um favor emprestado a ele. Não vamos rodeios. Eu conheci esse homem baixo, mas musculoso, há muito tempo. Para ser exato, meu avô me trouxe para conhecer esse homem. Este homem é uma das pessoas com quem eu atual tenho dificuldade em lidar, além de Aaron Cain. Quero recusar esse dinheiro, pois já recebi a recompensa do torneio de artes marciais sagradas, mas recusar esse dinheiro seria igual a não dar nenhuma cara a esse personagem.
Como pretendo viver uma vida longa e plena como caçador, definitivamente não posso me dar ao luxo de ofender esse homem, que é semelhante ao herói dos caçadores. Obrigado. Receberei esta recompensa. A bolsa continha 100 moedas de platina. No momento em que toquei nele, aproveitando esta chance, também aumentarei sua classificação de caçador de Paradê. Olha, este é o seu cartão de guilda revisado. Halp me devolveu o cartão de guilda que lhe havia emprestado de mim há um tempo atrás. É? Mas não estou desejando promoção. Se não estou errado, recebi a informação sobre o requisito para se candidatar para aumentar o posto de caçador, que é seguido por um exame, quando me registrei como caçador há algum tempo. Assim, para mim, aumentar minha classificação de caçador tão facilmente assim pode ser algo que vale a pena comemorar. Contanto que você cumpra o requisito para isso, qualquer mestre de guilda do ramo pode aumentar sua classificação de caçador para si. É por isso que não há necessidade de se preocupar com o procedimento. Por favor, espere um minuto. Você está brincando comigo? Se eu continuar me envolvendo com esse status problemático, certamente seria um grande obstáculo para o meu plano de vida lenta e tranquila de viajar ao redor do mundo. Eu entendo sua preocupação. Você está preocupado porque só pode aumentar uma classificação, certo? Não se preocupe com isso. Vou pensar em uma maneira adequada de você aumentar sua classificação para ser na próxima vez. O que diabos esse velho careca está falando? Não foi isso que eu quis dizer. Tentei recusar sua oferta de promoção quando o mestre da guilda Halp deu um tapinha no meu ombro direito com um sorriso brilhante estampado em seu rosto. Relaxar. Já conversei sobre esse assunto com a princesa Rose. Você terá um status especial entre os caçadores. Ele acrescentou um comentário que só me traria mais ansiedade. Mas por último, nenhuma única palavra sobre a verdade deste incidente será divulgada de acordo com o desejo da princesa. É isso que você deseja, certo? De fato, Bu. Você deve estar cansado depois de tudo isso. Vamos descansar. O mestre da guilda Halp nem me permitiu falar. Ele apenas se levantou e falou unilateralmente comigo, depois saiu da sala com um sorriso satisfeito. O que diabos aconteceu agora? As coisas explodiram, além da minha previsão. E ele disse que já estava conversando com aquela princesa de barriga preta, Rose, sobre esse assunto. Isso me deixa ainda mais ansioso. Droga. Nesse ritmo, meu brilhante plano de vida lenta ficará cada vez mais longe do meu alcance. Mas ninguém vai falar sobre a verdade por trás desse incidente, hein? Portanto, nem mesmo Arnold ou o mestre da guilda dirão a verdade sobre este incidente, mesmo que sejam interrogados. Bem, eu deveria estar grato, pois isso significa que ninguém vazará minhas informações pessoais. Saí da sala depois de me controlar. Quando desci ao primeiro andar, 2 homens vestidos com mantos se aproximaram de mim com expressões como se estivessem entrando em território inimigo. Muito obrigado por salvar esta cidade. Muito obrigado por nos salvar. Ambos se curvaram para mim. Eles eram rostos familiares. Um deles era o loiro com olhos de bandido, Haga. O outro era o homem de cabelo preto curto, que sempre usa capuz, Ok. Não precisa me agradecer. Esse curso de eventos é algo que eventualmente teria acontecido. Bem, eu tinha meu motivo para matar aquele maldito peixe pequeno. Minha razão não era algo tão inútil quanto o senso de justiça ou o desejo de ajudar os outros. Não sou uma espécie de defensor da justiça. Na verdade, até você pode não entender meu motivo. Não, minha arrogância matou nossos camaradas e convidou aquele desastre para esta cidade. Embora eu tenha conseguido limpar a bagunça depois disso, foi pegando emprestado seu poder, alguém que eu havia insultado em público. Isso é muito desprezível, certo? Haga falou sem rodeios, seu corpo tremendo todo. Eu vejo agora. Este jovem simplesmente quer que alguém o culpe. Como não havia nenhum requisito ou regra clara que proibisse alguém de mergulhar profundamente na floresta, ninguém culpou Haga e sua equipe por explorarem aquela antiga ruína. Assim, ninguém os culpou por serem a razão pela qual aqueles monstros atacaram esta cidade. Talvez seja por isso que esses jovens não conseguem perdoar sua imprudência. Mas isso nada mais é do que sua autossatisfação, tal coisa deixará apenas efeitos prejudiciais sobre eles. Pare de agir como crianças mimadas. A razão pela qual seus camaradas morreram foi que vocês dois estavam muito fracos. Essa é a única razão. Tornar-se mais forte para que tal coisa nunca mais aconteça é a única maneira de vocês
2. Recompensarem seus camaradas falecidos. Isso é tudo que posso dizer a eles. Se eles podem se preparar e seguir em frente ou não, depende completamente deles. Depois de dizer isso, me virei e saí da casa da guilda. Ato 2 a 34, por favor, não mude, aí está. 2 milhões de remos. Entreguei 2 moedas de platina ao traficante de escravos e recebi de volta a bolsa contendo meu depósito de 80 mil remos. Este foi o dinheiro que recebi do meu avô. Eu não queria gastá-lo descuidadamente agora só porque a guilda me deu muito dinheiro. Como observação lateral, o valor de cada moeda é o seguinte: uma moeda de ferro é igual a 10 remos, uma moeda de cobre 100 remos, uma moeda de prata 1000 remos, uma moeda de ouro 10 mil remos e, por último, uma moeda de platina equivale a 1 milhão de remos. Resumindo, apenas derrotar aquelas batatas fritas me rendeu 100 milhões de remos. Honestamente, meu valor do dinheiro estava prestes a ficar distorcido. Afinal, ganhei 100 milhões de remos, com os quais não tinha ideia do que fazer, apenas exterminando pequenas batatas fritas que eu poderia pagar apenas com meu espirro. Obrigado pelo seu patrocínio. Por favor, traga para fora. O homem simples deu a ordem. Então, o homem vestido de preto entrou na loja e saiu levando a garota fera de cabelos prateados atrás dele. Até a aparência dele estava muito melhor do que antes, sem falar na aparência. Parece que essas pessoas mantiveram o acordo comigo. Ou talvez isso possa ser simplesmente uma questão de orgulho do homem ingênuo como comerciante de escravos. Bem, honestamente, essas coisas sobre um traficante de escravos são uma questão trivial para mim. Meu nome é Kaenima. Você pode me chamar de Kai. Apresentei minha mão direita e a garota fera aceitou timidamente. Mil. Desu. Ela se apresentou com muita dificuldade. SS Sukuti. A princesa problemática, que usava um manto branco puro e escondia o rosto com um capuz, tentando fazer com que sua presença fosse a menor possível, de repente gritou como um pássaro estranho. Então, ela abraçou Mil e esfregou a bochecha na dela. Fui. Isso não foi tudo. Rose começou a tocar cada parte do corpo de Mil enquanto esta ainda não se recuperava do choque. Eu realmente não me canso dessas orelhas e caudas fofas. Mil encolheu de terror. Ela correu em minha direção, olhando para mim com o rosto prestes a chorar. Ok. Por favor, pare aí. Você está assustando a criança. Puxei Rose pela nuca com minha mão direita, separando-a de Mil. Fiquei cada vez mais surpreso com a princesa, cujo status acabou de se corrigir de uma princesa frágil para uma pervertida. Não se preocupe. Essa garota pode ser uma pervertida, mas ela é boa. Eu não escondi nada de Mil, enquanto acariciava sua cabeça com minha mão esquerda. Mil respondeu balançando a cabeça em silêncio. Agora, vamos deixar este lugar. Ana sorriu gentilmente enquanto pegava a mão direita da garota fera e a conduzia em direção à pousada em que estávamos hospedados. Sim. A Ana anterior teria imediatamente se irritado comigo depois de ver meu tratamento com Rose. Porém, ela não se importava mais com isso, ela nem sequer respondeu. Isso não é uma coisa ruim, no entanto. Ok, Kai, já chega. Você pode me soltar agora. Quando olhei para as costas recuadas de Mil e Ana, profundamente comovido com sua harmonia, a voz de uma certa princesa pervertida, Rose, que continha muitas reprovações, ressoou em meus ouvidos. Desculpe. Que pena. Eu soltei a nuca de Rose. Sério, que você teria feito se minhas roupas tivessem ficado esticadas devido ao seu tratamento rude? Rose perguntou enquanto colocava as mãos em sua cintura fina. Tudo é justificado para evitar que um pervertido se aproxime das crianças. Eu só queria abraçá-la, esfregar nossas bochechas e afofar seu rabo e orelhas. Afinal, essa princesa tem uma personalidade problemática. As pessoas que fazem isso são definidas pela sociedade como pervertidas. Ignorei Rose estufando as bochechas e mudei minha atenção para o traficante de escravos, que estava observando minha interação com Rose há um tempo atrás. Deixe-me dar alguns conselhos. O que é isso? A única razão pela qual estou fazendo uma transação adequada com vocês é que vocês estão administrando um negócio de acordo com o governo inútil deste reino. Para ser sincero, detesto pessoas como vocês, que chicoteavam uma garotinha e a chamavam de fera, do fundo do meu coração. É por isso que se vocês quebrarem pelo menos uma das regras inúteis deste reino, quando parei por um momento,
Pude ouvir os traficantes de escravos engolindo sua saliva enquanto esperavam que eu terminasse. Quando as pontas dos meus lábios subiram, olhei para eles com um sorriso sinistro no rosto e continuei. Eu vou quebrar vocês em pedaços. Nem pense que você terá uma morte fácil e pacífica. Eu declarei isso com uma voz que causou um arrepio na minha espinha. Todos os rostos dos traficantes de escravos ficaram sem cor. Isso é natural. Nós absolutamente não cruzaremos a linha. O homem que parecia uma pessoa simples falou com uma voz estridente, como se minhas palavras tivessem virado as dele do avesso. Nunca se esqueça disso. Você mal consegue manter sua cabeça intacta agora. Depois de dizer isso, me virei e saí do local. Eu lhes dei um aviso severo. O que aconteceria a seguir dependia deles. Eu tinha aprendido em um livro de psicologia criminal que encontrei naquela masmorra que as pessoas que dirigem esse tipo de negócio estavam trilhando um caminho extremamente perigoso. Embora pudessem escapar depois disso, eles não mudariam de profissão. Qual é o problema? Perguntei enquanto Rose olhava para o meu perfil lateral com uma expressão alegre no rosto enquanto caminhava ao meu lado. Como eu pensei, você é o único guarda real para mim. Adicione temp, sim. Definitivamente vou encontrar um substituto em breve. Rose sorriu e revelou um sorriso travesso. Apesar de tudo que você diz, tenho certeza que você vai ficar ao meu lado até o fim, desde que o meu credo permaneça o mesmo. Ela falou como se isso fosse um fato. Pare de julgar como quiser. Não sou um tolo de coração fraco. Eu imediatamente encontrarei um sucessor e entregarei esse papel esquecido por Deus a eles. Definitivamente vou desistir explorar o mundo. Esta decisão nunca mudaria. E vou garantir que isso se torne realidade, não importa o que aconteça. Realmente. Mesmo que você deve estar muito feliz em se tornar o cavaleiro de uma beleza como eu. Eu suspirei profundamente ao ouvir o comentário absurdo de Rose e ela dar uma cotovelada em meu abdômen. Então, eu abri meus olhos e disse. Uma verdadeira beleza não se autoproclamará uma beleza. Em termos de aparência, Rose era de fato uma beleza. Mas, qualquer um que visse essa personalidade sem precedentes dela certamente reavaliaria seu julgamento. Para ser sincero, a Ana, que se tornou uma mulher obediente, teve uma pontuação mais alta na minha opinião. Kai, isso é um comentário rude para uma senhora, você sabe. Encolhi os ombros ao ver Rose fazer esse comentário enquanto estufava as bochechas. Ora, obrigado. Afinal, não estou familiarizado com como tratar uma suposta Lady-sama. Essa era a verdade. Se ela realmente queria ser tratada como uma dama, deveria apenas perguntar ao famoso herói dono deste reino de Amélia. Por favor, não mude, Kai. Rose murmurou aquele comentário curto, mas profundo. O mesmo vale para você. Respondi isso, enquanto caminhávamos juntos para a pousada. Ato 2:35. A angústia do Rei Demônio. A sala do trono do Castelo das Trevas. O Castelo do Rei Demônio das Trevas, Archimedia, um dos 4 grandes reis demônios. Inacreditável. Você quer dizer que nosso Deus realmente foi derrotado? A pergunta foi feita a um dos líderes. Assim que o plano começou, ocorreu uma busca total por uma pessoa suspeita na cidade de Barce. Assim, fomos obrigados a sair da cidade e não conseguimos ver a situação. Mas considerando esta situação, talvez. A voz não convencida de um homem vestido com roupas pretas ressoou na sala do trono. E a identidade daquele que derrubou nosso Deus? É o herói lendário. Minhas mais profundas desculpas. Estávamos reunindo informações sobre a situação, mas parece que as autoridades emitiram uma ordem de silêncio estrita que proíbe qualquer pessoa de contar o que aconteceu naquela época. Isso nos impede de procurar mais informações. O homem vestido com roupas pretas abaixou a cabeça enquanto se desculpava. No momento em que terminou, vozes impacientes ecoaram na sala do trono. Fique quieto. Porém, todos pararam de falar assim que a voz profunda da mulher que estava sentada no trono reverberou no ar. A sala do trono que estava agitada há pouco recuperou a calma no momento seguinte. O que você acha sobre esse assunto, velho? Uma linda garota de pele azul e vestida com vestes pretas lançou essa pergunta para um velhinho de pele azul que estava ao seu lado. Não importa quão poderosos eles sejam, o herói ainda é humano. E um humano não pode derrotar um Deus. Já que é esse o caso, qual a sua opinião sobre esta situação? Posso pensar em 2 possibilidades. Primeiro, aquele que derrotou nosso Deus é outro Deus. Segundo,
Nosso Deus ficou muito enfraquecido devido a uma cerimônia imperfeita, que causou uma materialização imperfeita. Um deslize da nossa parte, é. Dessas duas possibilidades, qual você acha que mais provavelmente aconteceu? Velho. Para fins de argumentação, não estaremos conversando neste lugar agora se o Deus que derrubou nosso Deus descendente estivesse neste mundo. Essa é a minha resposta. Você está certo. A garota que estava sentada no trono assentiu ao ouvir uma conclusão do velho. Suspiros de alívio escaparam das bocas de outros chefes vassalos. Então isso significa que precisamos aumentar a precisão da nossa cerimônia, certo? Sim. Conseguimos conectar o portão com o outro mundo. Nosso plano não teria falhado se não houvesse falhas em nossa cerimônia, o que significa que nossa cerimônia é imperfeita. Já que é esse o caso, temos que preparar uma nova maneira de conduzir a cerimônia. É isso que você está tentando dizer, velho? Sim. Eu queria que dedicássemos um pouco mais de tempo para ver qual cerimônia é mais apropriada para a próxima. Vou deixar esse assunto para você. A bela de pele azul que estava sentada no trono massageava a área entre os olhos, com o dedo indicador e o polegar. Minha nossa! Não teríamos que confiar em nossos deuses não confiáveis se aqueles humanos não tivessem invocado o monstro que eles chamam de herói. Ela murmurou tal solilóquio com uma voz cansada. Com suas palavras, todos os rostos de seus principais vassalos mostraram expressões angustiadas. O herói é forte. E como se não bastasse, esses humanos querem erradicar a nós, a raça demoníaca. Se não fizermos nada, temo que nossa raça demoníaca viverá nossas vidas inteiras como escravos desses humanos, ou pior, será erradicada. Eu sei disso. Eu sei disso, e ainda assim, o que me faz não querer aceitar esta situação é que esses humanos abomináveis têm como alvo até mesmo não combatentes e civis. Meu senhor. Isso é, para aí, velho. Nós concordamos repetidamente sobre isso. A linda garota de pele azul então olhou para o teto e fechou as pálpebras. Os principais vassalos que ficaram ao seu lado interpretaram isso como um sinal e saíram da sala depois de se curvarem diante dela. Sim. Tenho que me tornar um guia para meu povo, farei de tudo para protegê-los, mesmo que esse meu corpo seja humilhado como resultado. O solilóquio da beleza de pele azul desapareceu junto com o vento soprando na porta. Ato 2 a 36. Especulação de Babel. Babel no meio da zona neutra havia uma grande torre que aceitava pessoas pertencentes a todas as raças e origens de todo o mundo. Neste momento, o último andar desta torre foi palco de uma reunião com 4 participantes. Então, o poder daquele jovem é real, hein? Uma mulher de cabelos dourados cuja beleza rivalizava com a de uma deusa fez essa pergunta para as outras 3 pessoas à sua frente. Parecia que ela estava meio em dúvida enquanto se apoiava em sua linda cadeira. Suas orelhas eram compridas e ela usava um manto branco com bordado de um pássaro divino e imortal tecido com fios de ouro. Sim. Sua habilidade nas artes marciais supera até mesmo a do meu mestre. O homem vestindo uma bandana e exalando o ar de espadachim, Bri, relatou enquanto cerrava o punho direito. Desde que lutamos contra ele, tenho a mesma opinião. O homem de olhos semicerrados e vestido preto, Sigma, tinha a mesma opinião. Recebi um relatório de Halp, que testemunhou sua força em primeira mão. Embora isto pareça um disparate, parece haver mais nesta situação. Milefeuille, por favor, diga a ele sua opinião sobre aquele jovem. A mulher de cabelos dourados então voltou sua atenção para a garota de cabelos prateados. Ele é do nosso país, não? O transcendente mais forte da história deste mundo. Milefeuille declarou isso sem sombra de dúvida. Transcender? De acordo com nossa investigação, Kahneman é definitivamente um humano. E mesmo que seja difícil de acreditar, ele é famoso como o detentor de um presente parecido com uma piada chamado o mais incompetente deste mundo. Bri perguntou a Milefeuille com uma carranca no rosto. Sim. É exatamente como você disse, professora Bri. Eu acho que ele é humano. A resposta de Milefeuille não combinava com sua declaração anterior. Suas declarações parecem contraditórias. Quer elaborar? Os cantos da boca de Milefeuille se ergueram quando Sigma fez essa pergunta. Professores, onde vocês acham que está localizada a essência de um humano? Está no corpo ou na alma? Ela fez uma pergunta ambígua. Essa é uma pergunta interessante. Afinal, nós, feiticeiros, consideramos nossos corpos nada mais que recipientes. A essência de um ser humano é a alma.
O coração, que representa a alma, é a definição de ser humano. Quero dizer que é o corpo, mas isso me fez pensar. Você não pode pensar na alma de um goblin que entra em um recipiente humano como um ser humano. Então estou com você. Bri respondeu enquanto tocava seu queixo. Eu acho o mesmo. Então? Importa-se de explicar por que você fez essa pergunta, filosófica? A mulher de cabelos dourados e orelhas compridas se inclinou para a frente e perguntou a Milefeuille. Seus olhos dourados expressavam sua vontade de forçar Milefeuille a ir direto ao ponto. Milefeuille lançou olhares de soslaio para Sigmund e Bri. Os dois homens ficaram ao lado dela com expressões horrivelmente pálidas, o motivo sendo o olhar sério no rosto do mestre da torre, que eles testemunharam pela primeira vez em suas vidas. Seu coração é o de um humano, enquanto seu recipiente é o de um transcendente. Por definição, ele é um humano. Milefeuille respondeu com uma expressão composta. Então, você está tentando dizer que o jovem se considera humano? É isso? Sim. A mulher de cabelos dourados levantou-se da cadeira e olhou para a paisagem externa do solo lá embaixo. Talvez possamos usar isso. Ela murmurou um solilóquio enquanto olhava para as outras três pessoas. Essa conversa mais tarde desorganizaria o plano pacífico e de vida lenta de Kahneman. Ato 2 a 37. Situação do Império Corte Celestial do Império Glutinir. A Corte Celestial estava localizada no último andar do palácio construído no centro da florescente capital imperial do Império Glutinir. O interior da Corte Celestial foi construído em mármore branco. Artesãos de primeira linha foram contratados para esculpir os pilares internos. Além disso, um longo e brilhante tapete vermelho se estendia desde a porta gigante até o trono. Alinhados nas laterais do tapete estavam os vasos da pessoa que estava no trono. Aquele que estava sentado no trono era um homem de meia idade. Seu corpo, temperado, cheio de cicatrizes visíveis até mesmo através de suas roupas, era uma prova de sua força como guerreiro. Este homem era o atual imperador do Império Glutinir, também conhecido como Imperador Conquistador, Anerzi Glutinir. O que? Você pode repetir isso? Anerzi Glutinir, cuja expressão raramente mudava, levantou a voz em descrença ao ouvir o relatório do vice-capitão do já destruído esquadrão de invocadores. Ghouls dos vassalos, que viram o rosto medonho de seu imperador, soaram na corte celestial. No início, tudo correu conforme o nosso plano, e conseguimos incapacitar o cavaleiro líder do reino, Arnold, mas o aparecimento de um jovem de cabelos negros inverteu a situação. Ele fez Ifrit se submeter a ele, matou Enzus Sam e derrotou Signiel Dono em um puro duelo de espadas. Depois disso, Signiel Dono anunciou sua aposentadoria do cargo de general do Império e desapareceu no caminho de volta ao Império. O vice-capitão olhou para o chão onde estava ajoelhado e repetiu seu relatório com uma voz próxima de morrendo. O conteúdo de seu relatório causou comoção na corte celestial. Fique quieto. No entanto, todos ficaram em silêncio um momento depois devido a um único comentário frio de Anis. Anis então voltou sua atenção para o homem apoiado no pilar atrás dele enquanto cruzava os braços. Este homem estava completamente coberto com um traje preto, exceto pelo olho esquerdo. O que você acha, Pu? Anis perguntou sem rodeios. Aquele monstro de nariz comprido certamente jurou obediência absoluta. Aquele jovem de cabelos negros poderia ter usado um feitiço nisso. O jovem pode ser um domador, ou ele pode ser mais forte que o monstro de nariz comprido. De repente, a sala clamou com um som crepitante. Então, mais forte que o monstro de nariz comprido, é. Pu, você está insinuando que ele é mais forte que Ifrit? Uma mulher loira vestida com uma armadura completa colocou as mãos em sua cintura fina e perguntou ao homem de preto, Pu. Sim. Eles são, do tipo que vivem de acordo com a lei da selva. Eles são um bando orgulhoso que não se submeterá a ninguém mais fraco que eles. Sendo esse o caso, o jovem não deveria ser um invocador, certo? Quero dizer, não consigo pensar em nenhum humano que possa vencer Ifrit com força bruta, exceto Pulsan. Um homem pequeno que parecia pertencer a uma família abastada respondeu com um tom neutro enquanto brincava com um objeto tetraedro em suas mãos. Eu concordo com você. Um gigante ruivo concordou sem nem tentar esconder o bocejo. Temos que usar todos os métodos para recrutá-lo como um dos 6 generais. Observou o imperador Anis. E a invocação do herói? O homem de preto, Pu, perguntou, mas... é apenas uma questão trivial. Faça o que quiser. O imperador cuspiu essas palavras como se a
convocação do herói fosse realmente um assunto trivial aos seus olhos. Vossa Majestade, como devemos lidar com o fugitivo Signiel? Devemos nos livrar dele? Anis balançou a cabeça ao ouvir o gigante ruivo e sonolento. Deixe ele ir. Vendo que o jovem de cabelos negros queria poupar a vida de Signiel, não há necessidade de criar um conflito indesejável entre ele e nós. Mas temos que reinstalar Ashburn em sua posição como um dos 6 generais usando a deserção de seu neto como motivo. Sua vontade é uma ordem. O gigante ruivo curvou-se ao ouvir a decisão de Anis. Os outros vassalos também fizeram uma saudação no estilo império antes de deixar a corte celestial. Você acha que pode vencer aquele jovem de cabelos negros? O imperador Anis perguntou a Pu, que foi deixado para trás. Sim, não acho que vou perder para aquele jovem de cabelos pretos. Se não pudermos trazê-lo para o nosso lado, mate-o. Entendido. No momento em que o imperador levantou a mão direita, o homem de preto desapareceu como fumaça. Adquirir um homem forte cuja força supera a Efreite, se conseguirmos recrutá-lo, segundo Pu, nosso império ganhará 2 armas que poderão, sozinho, acabar com a existência da raça demoníaca deste mundo. Assim que conseguirmos isso, a grande terra além disso cairá em nossa posse. A risada encantada do imperador conquistador, que foi deixado sozinho, ressoou na corte celestial. Ato 2 a 38, Saudade, lado, Riku Salvatore. Riku Salvatore estava caminhando com passos pesados em direção à Arena Redonda. Esperando na arena estava seu adversário na rodada final do torneio. O adversário de Riku, Zack Proer, estava muito acima dele em termos de força e também foi um dos candidatos a campeão deste torneio. No entanto, mesmo que o Riku anterior, aquele antes da partida aquela, pudesse ter estado ansiosamente na arena, o atual não tinha vontade de fazer isso. O motivo foi aquela partida. Isso o acordou com um tapa e o fez perceber que havia um seu acima dele. Kaeneman, não havia razão para investigar, mas Riku percebeu que Kai estava escondendo sua verdadeira força quando ainda estava em Lamour. Embora o mestre de Riku, Shiga, afirmasse que a vitória de Kai durante a partida de eliminação foi devido à trapaça com um item, Riku sabia que o problema não estava na força física. Acordado pela observação de Kai, Riku finalmente entendeu, o único fato que nem mesmo seu mestre percebeu. Uma parede intransponível estava entre Kai e os outros participantes daquela partida, incluindo Riku. Comparado a Kaeneman, Riku e os outros participantes não eram diferentes das crianças que aprenderam a engatinhar. E foi o mesmo caso do adversário de Riku nesta partida, Zack. Zack alcançou um auge nas artes marciais que ultrapassou em muito Riku. Os espectadores aplaudiram enquanto Riku subia na arena. Riku conseguiu chegar à rodada final do torneio por pura sorte. Ele estava tremendo de medo na beira da arena quando Kai poupou. Aos seus ouvidos, os aplausos do público não eram dirigidos a ele, que havia entrado na final de forma tão feia. Resumindo, o público torcia por Zack. Abre parênteses bem, isso é natural. Fecha parênteses. Riku estava apenas colhendo o que havia plantado. Ele se culpou por nunca ter levado as artes marciais a sério antes deste torneio. Para ele, as artes marciais eram apenas um meio de ganhar fama na sociedade. Riku lamentou o fato de ter passado na fase preliminar. Já que mesmo que tivesse perdido na rodada preliminar final, ele pelo menos manteria seu orgulho como espadachim. Eu nem estou mais qualificado como guerreiro. Seus murmúrios desapareceram entre os aplausos do público quando o apresentador apresentou Zack. A abstenção imediata após o início da partida foi permitida na rodada final. Riku assistiu a várias partidas de Zack. Aparentemente, Zack não tinha nenhum interesse em um oponente covarde. Ele não atacaria seus oponentes desde que eles se rendessem no início da partida. Neste ponto, Riku alcançou o objetivo traçado por seu mestre, avançando para a rodada final do torneio. Não se render neste momento apenas mancharia a fama do estilo Eneman. Portanto, o mestre de Riku, Shiga, ordenou estritamente que Riku se rendesse logo após o início da partida. Não havia nada de errado com a opinião de Shiga. Afinal, era impossível para Riku vencer Zack. E essa também foi a intenção original de Riku. O árbitro finalmente entrou na arena. Luta. Ele deu o sinal para iniciar a partida. Riku tentou levantar a mão direita para se render, mas estranhamente, seu corpo se recusou a se mover. Tremendo,
Ele agarrou a espada de madeira com a qual nunca se importou até agora, recusando-se a soltá-la. Não vai se render, hein? Zack, que não demonstrava nenhum interesse por Riku até agora, semicerrou os olhos esquerdo e olhou para ele. Riku apontou sua espada de madeira para Zack em silêncio. Abre parênteses, o que diabos estou fazendo agora? Ponto de interrogação, fecha parênteses. Até o próprio Riku não tinha ideia de por que apontou sua espada de madeira para Zack. Não havia vergonha em se render diante de um adversário contra o qual ele não poderia vencer. E acima de tudo, seu mestre Shiga ordenou que ele fizesse isso. Shiga era o atual instrutor da facção familiar com maior influência no dojo estilo Eneima. Ir contra tal homem só faria Riku perder seu status no estilo Eneima. E ainda assim, seus membros trêmulos assumiram uma posição de luta por conta própria. Então, vou esmagar você. Zack falou enquanto estalava os dedos. Uou! Soltando um grito de guerra, Riku entrou em uma luta que não poderia vencer, pela primeira vez em sua vida. O punho direito de Zack, que parecia duro como uma pedra, acertou um golpe certeiro no abdômen de Riku, fazendo-o voar. Riku quicou no chão até chegar à borda do ringue. Quando Riku tentou sustentar seu corpo usando sua espada de madeira, uma dor aguda percorreu todo o seu corpo. Sua pálpebra esquerda inchou devido a uma hemorragia interna, tirando-lhe metade de sua visão. Riku, pare de mostrar uma figura tão feia. Renda-se agora. A voz rouca de seu mestre, que gritava a mesma ordem da plateia há algum tempo, soou em seus ouvidos. Oi, ele ainda quer tentar apesar de estar tão fraco. Ele é tão fraco que até eu posso vencê-lo com uma mão. Seu mestre está certo. Renda-se rapidamente, já que você está apenas sendo um aborrecimento. Riku podia ouvir as zombarias misturadas com escárnio vindo dos assentos da plateia. Estranhamente, o atual ele não se importava com isso. Com certeza, sua briga com Zack foi como uma briga entre um adulto e uma criança, não poderia nem ser considerado uma correspondência. Riku pensou que ele antes daquela partida poderia ter se sentido da mesma maneira se estivesse assistindo a partida da plateia. Riku, pare de espalhar lama no nome do estilo Eneima. Calhe a boca. Essa é a minha luta. Como terminar essa luta é minha decisão. As palavras que saíram da boca de Riku foram uma rebelião contra seu mestre, algo que ele nunca teria considerado até agora. Com isso, Riku certamente perderia todo o status no dojo estilo Eneima que ele havia construído até agora. No entanto, ele nem sentiu um pingo de arrependimento. Na verdade, ele se sentiu revigorado. Quando Zack viu isso, um sorriso feroz apareceu em seu rosto. Você é fraco. Isso é verdade. Mas, pelo menos, você é o melhor adversário que enfrentei até agora neste torneio. É por isso que, a partir de agora, tratarei você como um guerreiro de verdade. No momento em que Zack disse isso, sua figura desapareceu do campo de visão de Riku. No momento seguinte, um choque percorreu o plexo solar de Riku. Quase ao mesmo tempo, seu rosto bateu no chão duro e frio da arena. O último ataque o incapacitou. Então, em meio à sua consciência nebulosa, certifique-se de assistir à partida entre mim e Kaenema. Você encontrará o que procurar nessa partida. Riku ouviu os comentários de despedida de Zack. Quando Riku recuperou a consciência na enfermaria, as figuras de seus colegas aprendizes e de seu mestre, Shiga, não puderam mais ser encontradas em Luzeral. Os parentes de Riku moravam em Lamour. Ele era o orgulho de seus pais. Riku estimou que sua tolice durante a luta contra Zack já teria se espalhado por Lamour agora. Embora sentisse vergonha de seus parentes de sangue, ele não sentiu nenhum arrependimento por sua escolha. Ele estava procurando uma carruagem para Lamour, mas certifique-se de assistir à partida entre mim e Kaenema. Você encontrará o que procurar nessa partida. Ele se lembrou das palavras de despedida de Zack. A coisa que ele estava procurando foi como um guia para o atual Riku, que estava em busca de um gol. Assim, ele decidiu ficar em Luzeral até o final do torneio. Como Kaenema era o detentor do presente e o mais incompetente deste mundo, o comitê do torneio nem mesmo permitiu que ele tivesse uma luta adequada. Apóstata incompetente. Esse foi o rótulo que todos fixaram e aprovaram para Kai. Eles acreditavam que Kai não conseguiria vencer o torneio apenas por causa de seu presente. Tal raciocínio era normal em Lamour, cidade natal de Riku. Riku também não tinha a intenção de culpar o público. A razão foi que seus olhos estavam nublados pela doutrina, assim como ele antes daquela partida. Assim,
Riku suportou a sensação desagradável que sentiu ao ver a farsa do comitê. Então, um velho de cabelos brancos apareceu e assumiu o controle da situação. Qualquer pessoa que aspire a se tornar um especialista em artes marciais estaria extremamente familiarizada com esse homem. Este velho era o velho amigo e rival do grande mestre de estilo Eneman e também era o grande mestre de estilo Caim, Aaron Caim. Aaron assumiu o papel de árbitro e anunciou o início da partida entre Kai e Isaac. Todo o estádio ficou em silêncio durante a partida. Até mesmo os membros da audiência que estavam vaiando até aquele momento olharam para a partida sem sentido que se desenrolava diante deles com expressões estupefatas. Isaac, cuja força era aparentemente insuperável para o atual Riku, não conseguiu nem acertar Kai. Mesmo que ele não tivesse levado a esgrima muito a sério antes, Riku treinava no caminho da espada desde a infância. O que Kai Eneman mostrou na luta não foi um truque frágil como talento ou mera força física. Foi o destino final de todos que trilharam o caminho das artes marciais. Quando Riku voltou a si, seu campo de visão estava embaçado. Ele enxugou os olhos com a manga e percebeu que eram suas lágrimas. Então, Riku forçou os olhos novamente como se quisesse queimar cada momento da luta entre o homem forte absoluto, Kai Eneman, e seu desafiante, Isaac. Cidade Fortaleza Lamour, estilo dojo de Eneman. A pele de suas mãos, que segurava a espada de madeira, já estava rasgada. Foi doloroso, mas Riku continuou balançando sua espada de madeira como um louco. O sol já havia se posto há muito tempo. Neste momento, o velho Riku estaria com seus amigos no distrito comercial de Lamour. Seu corpo já havia atingido seu limite há muito tempo. Mesmo assim, ele continuou balançando sua espada de madeira, tudo por causa do fósforo que viu naquele dia. Abre parênteses, algum dia, eu também irei. Fecha parênteses. A luta entre Isaac e Kai deixou uma impressão duradoura nos aspirantes a artistas marciais. Quer se tratasse de habilidades físicas ou mente, Isaac era o melhor em todos eles. Mas o nível de Kai era ainda maior que isso. Não, talvez mais alto fosse um eufemismo. Kai Eneman já havia quebrado o limite da própria humanidade. Assim, o objetivo de Riku não era Kai. Seu objetivo era Isaac, o homem que desafiou o deus marcial chamado Kai Eneman. Riku não tinha ideia de quanto tempo levaria para ele atingir o nível de Isaac. Mas, algum dia, ele desafiaria deus marcial assim como Isaac realizaria a dança suprema das artes marciais com suas próprias mãos. Esse foi o objetivo da vida de Riku. Assim, ele continuou balançando sua espada de madeira. Você está trabalhando demais. Talvez por estar muito focado em seu treinamento, ele não percebeu que outra pessoa havia entrado no dojo. Como Riku se opôs abertamente à ordem do instrutor Uchiga, ele agora estava sendo evitado por todos que considerava seus amigos. Ele foi tratado como ar no dojo. Se houvesse alguém que falasse com ele, grão-mestre. Riku ficou em pânico e curvou-se para a figura idosa à sua frente. Embora sua posição atual no estilo Eneman fosse fraca, o grão-mestre Elma ainda era o ídolo e objetivo de jovens espadachins como Riku e seus colegas. Não se importe comigo. Continue o que está fazendo. O grande mestre falou alegremente enquanto se sentava no chão. Parecia que ele não tinha a intenção de falar com Riku. Ele pode simplesmente querer observar o treinamento de um discípulo. Depois de se recompor, Riku começou a balançar sua espada de madeira novamente. Finalmente, quando ele estava fraco demais para levantar as mãos, Riku caiu de cara no chão. Isso se tornou sua rotina. Ele voltou para casa somente depois que não conseguiu mais brandir sua espada de madeira. Aconteceu alguma coisa com você? O grande mestre perguntou com uma expressão séria no rosto. Esta pessoa é o avô daquele deus marcial. Ele não deveria ser o primeiro a descobrir a força de Kai Eneman, aquele deus marcial? Não, o grande mestre é um humano. Por outro lado, Kai Eneman é um deus marcial. Se Kai realmente quisesse esconder seu poder, talvez nem seu avô percebesse isso. Principalmente porque Kai é seu neto. El não tinha ideia do avanço de Kai Eneman para a rodada final do torneio. Afinal, Shiga, juntamente com o ramo da família Eneman, fizeram de tudo para esconder essa notícia. Como a notícia estava escondida até agora, Riku pensou que Kai também poderia querer esconder sua força de seu avô. Portanto, não havia razão para Riku divulgar o segredo de Kai. Foi por isso que eu vi o auge das artes marciais. Riku decidiu contar a verdade sem revelar a identidade de Kai, pináculo das artes marciais.
Você está se referindo aos instrutores romanos ou assistentes? Riku balançou a pele para os lados com a pergunta do grão-mestre. Não essas falsificações. Era um deus marcial genuíno. Ele respondeu. Deus marcial. Ele é ainda mais forte que eu? Sim. Estranhamente, o grande mestre não ficou irritado mesmo ao ouvir a resposta de Riku. Então, você está balançando sua espada para derrotar aquele deus marcial. Não, não serei capaz de derrotar esse personagem com meu escasso talento. Entendo. Então por que você está balançando sua espada? Para desafiá-lo. E então, grave minhas artes marciais na memória daquele personagem. Até o próprio Riku ficou chocado com sua resposta. Deus marcial. Deus marcial, é. O grande mestre assentiu repetidas vezes, com uma expressão divertida, mas... Espadachim Riku, venha para o dojo de manhã cedo. Eu mesmo irei guiá-lo. Este foi um golpe extremamente inesperado para o atual Riku. Sim. Definitivamente. Riku levantou-se, embora com dificuldades, e curvou-se para o grande mestre. Mesmo depois que o grande mestre deixou o dojo, Riku ainda tremia de alegria. Os ensinamentos do grão-mestre não eram algo que ele normalmente poderia pedir, a menos que tivesse alcançado a classe de instrutor. E pelo jeito que El falou, Riku presumiu que o grão-mestre iria treiná-lo pessoalmente. Com isso, posso me tornar ainda mais forte. Riku começou a balançar sua espada de madeira novamente, sonhando com o dia em que ele poderia finalmente desafiar aquela pessoa, o deus marcial. Ato 2:39, O caminho da espada. Lado, Signiel, uma selva na parte norte do reino de Amelia. No passado, este lugar estava sob o governo das tribos dos povos Fers, mas o reino de Amelia havia arrebatado esta terra deles. A maior parte da área norte governada pelo reino era coberta por um mar de florestas. Este mar de árvores poderia fazer qualquer um perder o senso de direção. Além disso, várias árvores ou plantas venenosas também cresciam aqui. Até mesmo o grande Império Glutinir desistiu da ideia de invadir o reino de Amelia a partir desta floresta. Qualquer pessoa com bom senso normal não ousaria entrar nesta selva, já que era o lugar da morte certa. Quanto ao motivo pelo qual eu, Signiel, estou vagando por esta selva, é simplesmente porque deixei o exército do Império. Deixei um bilhete no caminho de volta ao Império Glutinir mencionando que iria embora. Para ser exato, cortei todos os relacionamentos com eles. Em suma, eu desertei. Eu havia perdido uma luta contra aquele espadachim de cabelo preto. Foi uma derrota absoluta e completa. Na verdade, o impacto não teria sido tão grande se eu tivesse perdido por uma margem estreita, como quando lutei com Arnold. Mas não foi esse o caso. Meu oponente brincou comigo naquela luta como se eu fosse uma criança. Essa luta me fez perceber que eu não era nada mais do que um bandido arrogante, ou um mercenário caído daquele espadachim de cabelos negros. Ainda existe um céu acima do céu neste mundo. Portanto, você não deve negligenciar seu treino diário caso precise lutar contra um homem forte que possa encontrar no futuro. Meu avô costumava repetir isso para mim dia após dia, desde a minha infância. Porém, em sua geração, ou melhor, até um tempo atrás, ninguém no Império poderia me vencer em uma luta de espadas, exceto meu avô. Assim, eu me tornei arrogante. Negligenciei o conselho do meu avô e até fui contra ele, juntando-me a um grupo trivial chamado Seis Generais. Meu motivo foi que eu ganhei tudo o que precisava como espadachim. Bom, a realidade me mostrou que não passava de uma arrogância ridícula minha. Um sapo no poço que não conhece a vastidão do mundo, foi isso que eu fui. Como resultado, quando deixei o Império, minha orgulhosa arte da espada foi tratada como brincadeira de criança. Naquele momento, percebi que havia esquecido a coisa mais importante sobre ser um espadachim. Não posso mais voltar. Tais palavras escaparam da minha boca quando eu realmente senti que havia perdido meu lugar em minha terra natal. Sempre que me lembro disso, sinto que meu coração está prestes a ser esmagado. O atual imperador do Império, Hannes Glutinir, é uma pessoa de cabeça fria. No entanto, mesmo como uma piada, eu desertar do exército não escaparia de seus olhos. Até eu entendo que minha decisão pode levar à queda da casa de Gastreia na pior situação. Sinto-me mal por colocar um problema tão grande sobre meu avô e minha família. Mas, se o atual, que perdeu o que há de mais importante em ser um espadachim, retornar ao Império, tenho certeza que não poderei empunhar minha espada novamente em toda a minha vida. Esta é uma premonição que estou tendo.
Portanto, eu tenho que fazer isso, não importa o que. De repente, várias sombras negras surgiram do espaço entre as árvores. Uou! Eu arranquei a cabeça de um monstro parecido com um urso que balançou o braço direito por trás. Então apunhalei a testa de um macaco gigante que saltou de um galho acima de mim com a lâmina de retorno. Naquele momento, uma dor surda percorreu meu pé esquerdo. Quando olhei para baixo, vi que uma grande cobra havia mordido meu pé esquerdo. Droga! Eu enfiei minha espada na cabeça da cobra e a decapitei. Então, retirei apressadamente a parte mordida com minha faca e espalhei um pouco de erva medicinal e um pouco de bebida alcoólica no ferimento que trouxe comigo. Que fracasso! Essa era uma cobra venenosa. Que piada! Alguém que descaradamente afirmou ser o espadachim mais forte até pouco tempo atrás morrerá por um motivo tão ridículo. Talvez eu não seja nada mais do que um espadachim de terceira classe. Minha visão começou a desaparecer e meu corpo suava como uma cachoeira. Veneno de paralisia, hein? Definitivamente vou me tornar vítima de um monstro quando perder a consciência. Afinal, este lugar é diferente dos lugares confortáveis em que morei até agora. Logo, todo o meu corpo ficou paralisado. Olhei para o céu quando caí de joelhos. Coar! Uma risada seca escapou da minha boca. Eu, que abandonei o exército porque não conseguia largar minha espada, morreria sozinho em um lugar que ninguém conhece, hein? Bem, não pode ser ajudado, eu acho. Eu fiquei vaidoso só por causa de um pouco de talento e nunca enfrentei minha espada corretamente. Quando percebi isso, já era tarde demais. O caminho da espada é um caminho espinhoso e sem fim de treinamento e aprimoramento. Ainda não cheguei a esse nível. E o que me fez perceber isso foi a briga feia entre mim e aquele espadachim de cabelo preto. Mas não. Eu não quero esse tipo de fim. Deus da espada, por favor. Por favor, me dê uma última chance. Minha consciência desapareceu no momento em que levantei minha mão esquerda. Quando abri os olhos, vi um teto desconhecido. Tentei levantar meu corpo, mas ele não se mexeu. Quando tentei mover minha cabeça, a única parte do meu corpo que podia se mover agora, vi o olhar preocupado de uma garota fera de cabelos grisalhos. Ah, pai, mãe, ele acordou. A fera de cabelos prateados parecia muito feliz quando me viu acordando. Ela saiu do quarto com pressa enquanto ligava para os pais. Tempo depois, uma mulher fera de cabelos prateados e um enorme homem fera loiro com barba por fazer entraram na sala. Você é um Amelian? O homem fera gigante loiro me perguntou imediatamente. Olhando mais de perto, percebi que meus membros estavam amarrados por cordas na cama. Havia uma chance de que minha resposta pudesse determinar minha vida ou morte. De qualquer forma, senti como se já tivesse perdido a vida quando aquela cobra me mordeu. Vamos lutar um pouco mais para sobreviver a esta situação precária. Não, eu sou do Império. A mulher fera de cabelos prateados se contraiu. Essa é uma reação natural. Afinal, o Império é bem conhecido por suas invasões de outras tribos. Do ponto de vista dela, sou inimigo da tribo dos homens fera. Qual é a razão pela qual você visitou esta terra? O homem fera gigante loiro me fez uma pergunta preocupante. Sobre isso, eu de alguma forma acabei neste lugar. De alguma forma. Sim, eu abandonei minha cidade natal e vim para cá. O rosto íngreme da mulher fera de cabelos prateados e do homem fera loiro afrouxou um pouco. Por que você está fugindo de sua terra natal? É deserção. Eu me sinto enojado com o que fiz até agora. Você tem provas disso? Não tenho nada a provar além das minhas palavras. Entendo. O gigante loiro homem-fera tocou seu queixo, mas... Entendido. Desculpe pelo incômodo, mas por favor, deixe este lugar assim que seu ferimento melhorar. Querido. A mulher fera de cabelos prateados falou com uma voz bastante impaciente, mas... Está tudo bem. Os olhos desse cara não estão podres. Depois de dizer isso, o homem fera loiro saiu da sala junto com a mulher fera de cabelos prateados. 2 semanas se passaram desde então. Eles liberaram minhas amarras, mas ainda me lembram de não sair do quarto, exceto quando preciso ir ao banheiro. A maioria dos meus ferimentos também sarou. Finalmente posso me mover normalmente. E então, vamos encontrar Mil imediatamente. A garota, Mia, repetiu isso tantas vezes enquanto pulava energicamente. Parece que Mia e sua irmã mais nova escaparam de sua cidade natal quando os soldados do reino de Amelia invadiram sua cidade natal na guerra anterior. Embora Mia tenha sido protegida a tempo,
Sua irmã mais nova, Miu, foi pega pelo exército do reino. E então, eles receberam a notícia de que Miu havia sido vendida a um traficante de escravos, em uma das cidades do reino de Amelia, Barce. Em vez disso, vocês dois conseguiram escapar com segurança. Eu perguntei enquanto olhava para o gigante homem fera loiro, Gauss, e a mulher fera de cabelos prateados, o Lulu. Aparentemente, quem atacou sua tribo foi o exército de um nobre importante do reino. Romper o cerco não teria sido uma questão simples. Naturalmente, aqueles que permaneceram lá estavam preparados para morrer. Mas então, fomos salvos por uma certa pessoa. Gauss respondeu com um olhar distante no rosto, como se estivesse se lembrando daquele dia. Uma certa pessoa. Desculpe, mas não posso te contar sobre a identidade dele. O que posso dizer é que ele é do Império. Gauss era um homem calado. Dizer-me essa informação era o máximo que ele podia fazer. No entanto, tal informação é trivial para mim. Sinceramente, não me importo com isso. Foi por isso que você me salvou. Sim, pelo menos, sabemos que nem todo ser humano é mau. Essa guerra nos lembrou desse fato. De qualquer forma, aqueles que foram poupados desse cerco foram os feios traidores da nossa tribo. Parece que eles também foram traídos por seus companheiros de tribo. Então, dissemos a um comerciante, humano que estamos dispostos a pagar por 1000. Ela deveria estar sob os cuidados de um traficante de escravos na cidade de Barce. Nós estamos indo até lá para negociar com ele. Conhecido, aquele que salvou vocês? Para ser exato, o subordinado dessa pessoa. Na verdade, foi ele quem nos forneceu este lugar. Entendo. Apenas um pequeno número de existências pode romper o cerco do exército do reino de Amélia. Então talvez. De repente, o som de passos interrompeu minha linha de pensamento. No momento seguinte, a porta foi aberta vigorosamente. O comerciante voltou. Um jovem homem fera gritou. Sério. Gauss saiu correndo no momento em que ouviu a notícia. O Lulu, Mia e eu seguimos. Um mar de pessoas se espalhava diante de nós, e no meio delas estava um homem em sua idade de ouro, avistando uma bela barba. O homem se endireitou. Minhas mais profundas desculpas. Ele disse enquanto se curvava para a família Gauss. Miu foi comprado O ombro de Gauss caiu. A cor sumiu do rosto de Lulu. Mia começou a chorar, sabendo que não poderia conhecer sua irmã mais nova agora. Sim, parece que cheguei tarde demais. Então, você tem alguma ideia sobre a identidade do comprador, sobre isso? O traficante de escravos demonstrou uma rejeição estranhamente forte quando lhe perguntei sobre a identidade do comprador. Talvez a outra parte o proíba de falar sobre sua identidade. Mas você deveria pelo menos saber algumas informações sobre eles, certo? O comerciante balançou a cabeça. Há uma coisa que posso dizer. Esse traficante de escravos tem pavor do comprador. Então, o comprador pode ser algum figurão do reino, da realeza, ou então, o rei do submundo. É o pior. O comprador revelou ter uma identidade extremamente problemática. Além disso, era impossível para a família Gauss comprar 1000 de volta se a identidade do comprador fosse uma das duas primeiras. Entendido. Vou procurá-los. Gauss se levantou e disse isso. Por favor, pare com esse pensamento. Você é muito visível. Eles irão executá-lo se capturarem você. O comerciante repreendeu Gauss com uma expressão calma. O que devo fazer então? Gauss perguntou de volta com um olhar impaciente no rosto. Meus subordinados ainda estão investigando a identidade de quem comprou a senhorita. Por favor, espere um pouco. O comerciante convenceu Gauss com uma voz calma. Me desculpe. Estou apenas chocado. E muito obrigado pela sua ajuda. Gauss curvou-se para o comerciante. Ele cerrou os dentes até sangrar para suportar a frustração. Minha nossa. Em que diabos estou pensando? Fecha parênteses. Estou no meio da deserção e ainda assim não posso fazer nada por eles. Vou procurar 1000 também. É muito mais seguro e fácil no meu caso, já que sou humano. Você é? O comerciante olhou para mim como se estivesse tentando me avaliar. Nome é Seig. Use-me como achar melhor até encontrarmos a garota. O comerciante tocou o queixo e ponderou a oferta por um tempo. Entendido. Por favor, seja meu guarda-costas temporário por enquanto. No final, ele assentiu respeitosamente. Roger. Tem certeza disso, Seig? Você é um fugitivo, certo?
Gauss perguntou com uma expressão impaciente. Sim. Você salvou minha vida naquela época. Retribuirei esta dívida de gratidão com juros devolvendo sua filha. Não terá nenhum problema com isso, presumo. Gauss parecia ainda mais frustrado, mas ainda assim se curvou para mim. Por favor, salve minha filha. Ele apertou a voz e fez esse pedido. Desta forma eu, Segniel, encontrei um objetivo. Ao mesmo tempo, também fui sugado pela tempestade gigante centrada em um verdadeiro monstro chamado Kahneman.